Olá, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio da nossa série O Jesus que você precisa conhecer. Neste episódio, vamos estar falando da segunda parte do tema A Encarnação de Cristo. E dentro desse tema, a encarnação de Cristo, vamos abordar o tema a glória da encarnação. A glória da encarnação, ok? João, o apóstolo, disse: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Amém? João 1, verso 14. Ele está dizendo aqui que pela encarnação a glória de Deus pode ser vista. É isso que o João está dizendo. Devido à graça e à verdade que há em Jesus. Então, a glória de Deus pode ser vista pela encarnação de Cristo por causa da graça e da verdade que há em Cristo Jesus, ok? Ou seja, a presença do Deus eterno que Jesus veio trazer e manifestar é possível experimentar por meio de um encontro com a graça e de uma aliança com a verdade. João 1, 17 e 18 diz assim: porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. O Deus unigênito, que se chama Jesus Cristo, revelou o Deus eterno que não pode se ver. Amém? Mediante a graça e a verdade. E por elas, a presença do Senhor, a glória do Senhor vem e fica. Amém? Ela vem e se estabelece e permanece, ok? E elas só podem ser encontradas, elas quem? A graça e a verdade, na pessoa de Cristo Jesus, ok? Então, o que é essa graça e o que é essa verdade que precisamos compreender para participarmos da glória da encarnação? É disso que vamos tratar, que vamos discorrer neste vídeo. Então vamos juntos? Primeiro, a graça. O que é esta graça que precisamos conhecer? Primeiramente, carecemos de compreender que na graça recebemos em nós toda a plenitude de Deus. Na graça recebemos em nós toda a plenitude de Deus. Olha o que a Bíblia diz. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. João 1,16. Portanto, a partir do Novo Testamento, fique bem gravado isso, a partir do Novo Testamento, a plenitude de Deus, isto é, a sua presença e a sua glória, está no caminho da graça, na rota da graça, ok? Portanto, onde não há graça, não há Deus. Ele não anda e nem se move por outra direção a não ser pela graça,
Amém? Por esse motivo que o autor aos Hebreus chamou o trono de Deus de trono da graça. Veja, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e achamos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4, verso 16, ok? Sendo assim, se pretendemos experimentar da glória de Deus, precisamos antes experimentar da sua graça. Essa graça operando em nós. Sem ela, toda a espiritualidade é falsa e enganosa. Escute isso. Sem a graça, toda a espiritualidade é falsa e enganosa. Ok? Grave isso no seu coração. Sem graça não há Deus. Sem a graça, Deus não se faz presente, Deus não se faz atuante na vida de ninguém, ok? E esta graça, ela flui, ela brota, ela emana de Jesus, que se tabernaculou entre nós, por isso devemos nos render a Ele para ver, para sentir, para experimentar a Deus. Amém? A graça, ela veio e estabeleceu a paz com Deus. Por quê, pastor? Porque nela temos o perdão dos nossos pecados, mediante Jesus, se assim nós cremos, ok? Então, na graça, o problema do pecado, do meu pecado, do seu pecado, foi resolvido. Romanos 5:1 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? A graça nos reposicionou diante de Deus. Por essa razão, Ele não se lembra, Ele não se importa e nem nos trata segundo os nossos pecados. Salmo 103:10 diz assim: não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Ok? Paulo afirmou: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ok? Na encarnação, meu querido e minha querida, Deus se fez homem para abraçar o homem que pecou contra ele e dizer que está tudo em paz. Amém? Entendeu? Em virtude disso, a graça que nos perdoou, ou a graça que perdoou, oferece aos perdoados, a graça que perdoou, oferece aos perdoados uma nova maneira de viver. Amém? Tito 2, de 11 a 14, diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Aleluia! Meu querido e minha querida, a graça que perdoa também educa. À vista disso, meu querido e minha querida,
devemos nos considerar mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Este considerar significa que temos de assumir a nova vida que a graça veio dar por intermédio de Jesus Cristo, ok? Para então vermos a glória do Pai. A lógica é muito simples. Se João disse que pela graça e pela verdade a glória de Deus pode ser vista, e a graça é o perdão dos nossos pecados, e também nos trouxe uma nova maneira de viver, então nós temos que crer que somos perdoados e assumir esta nova vida em nossos corações. Amém? Cristo assumiu a natureza humana para nos salvar. Nós então precisamos assumir a salvação que Ele concedeu a nós. Se assim fizermos, nós veremos a glória de Deus descortinada diante dos nossos olhos. Amém? Pastor, e o que significa na prática assumir esta nova vida? Significa que você e eu temos que parar de valorizar a natureza pecaminosa e nos condicionar por ela. Nós somos pecadores? Somos. Fomos depravados em Adão? Fomos. Fomos contaminados com o pecado no Éden? Fomos. Mas a graça resolveu este problema. Amém? E por isso precisamos assumir essa graça em nossas vidas para vivermos a glória de Deus, para experimentarmos a glória de Deus, para definitivamente vermos a Deus em nós. Amém? Efésios 2, 8 e 9 diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, apesar de ainda pecarmos, tudo está em paz entre nós e Deus. E você precisa crer nisto. Amém? Agora, vamos falar sobre a verdade. Porque João disse que podemos ver a glória de Deus pela graça e pela verdade. Amém? Pois bem, a graça, ela nos conduz à verdade. Amém? Escreva isso no seu caderninho e principalmente no seu coração. A graça nos conduz à verdade. Vou falar novamente. A graça nos conduz à verdade. Aí temos que retornar a Tito 2, 11 e 12. Temos que retornar a Tito 2, 11 e 12. Quando diz que a graça educa. Ok? Por quê? Porque esta graça nos faz viver uma vida que não vivíamos antes de conhecê-la. Vou repetir. A graça nos faz vivermos uma vida que não vivíamos antes de conhecê-la. Ok? Paulo ensina a Tito que a graça nos faz renegar a impiedade e as paixões mundanas, a fim de obtermos uma forma de viver sensata, justa e piedosa. Dessas três atribuições, vamos falar de sensatez. Sensatez aqui, ou sensata, nesse texto de Tito 2, 11 e 12, no grego é sofronos,
que procede de sozo, salvar, e de fen, mente, ou seja, salvar a mente, a fim de agirmos responsavelmente, com sensibilidade, prudência e autocontrole, com total possessão das nossas faculdades mentais e emocionais. Amém? Ou seja, a graça, ela nos leva a agir com responsabilidade em relação à nossa salvação. Amém? Ela ensina o nosso papel na salvação. E qual é, pastor? O de obedecer a verdade. Amém? E qual verdade? Os ensinos que Jesus deixou ao se encarnar. Ele disse em João 14,6: Eu sou a verdade. Amém? Desse modo, a graça, escute isso, a graça aceita que ainda somos pecadores. Amém? Ela aceita. Ela aceita a nossa natureza pecaminosa. Ela aceita a nossa depravação em Adão. Ela aceita e considera isso. Por isso que ela veio e estabeleceu a paz entre nós e Deus, porque ainda somos pecadores. E quando ela estabeleceu a paz entre nós e Deus, Deus quis nos dizer o seguinte: eu vou me manifestar, eu vou amar você, eu quero você, apesar de você ser pecador. Amém? Então a graça, ela aceita que somos pecadores. Porém, ela não admite que continuemos pecando. Amém? Romanos 6, 1 e 2 diz assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos no pecado, nós, os que para ele morremos? E um outro texto que aborda esse assunto com clareza é 1 João 3, 9. Vamos ver. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode continuar pecando, porque é nascido de Deus. Quando nos encontramos com Cristo, com a graça, somos redirecionados a obedecer à doutrina de Jesus. Quando nos encontramos com a graça, somos redirecionados a obedecer à doutrina de Cristo como uma evidência de termos assumido a nova vida que a graça nos outorgou. Amém? Então, quando nos encontramos com a graça, somos redirecionados a obedecer à doutrina de Cristo como uma evidência de termos assumido a nova vida que a graça nos deu, que a graça nos outorgou. Amém? Romanos 6,17 diz assim: Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. A graça nos leva à verdade, à obediência à verdade. A palavra obedecer
nesse texto de Romanos 6,17, que nós mencionamos há pouco, no grego é upakoio. Upakoio. O que quer dizer? Ouvir como um subordinado. Escutar atenciosamente. Obedecer como um súdito. Responder e replicar. Submeter-se sem reservas. O pacoio era aplicado a servos que ouviam atenciosos os pedidos que lhes eram feitos para serem obedecidos. Portanto, o perdoado pela graça é um súdito de Cristo, que evidencia isto por meio da obediência à verdade. Ok? A sujeição a Cristo, ela pode ser considerada, meu querido e minha querida, o principal indicativo de que a graça nos alcançou. Amém? E devido a essa sujeição, os nossos olhos se abrem para contemplarmos a glória de Deus. Amém? Por isso, precisamos voltar a João 17:24, mencionado em vídeos anteriores, que diz assim: Pai, a minha vontade é que onde eu esteja, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. Para esse objetivo, para este fim, Jesus se encarnou, para que por meio do perdão dos pecados, a graça, e por meio da verdade, a sua doutrina, nós pudéssemos ver a sua glória, não só neste mundo, mas na eternidade. Amém? Por isso que entender a encarnação de Cristo nos concede uma chave para nos relacionarmos intimamente e profundamente com a glória de Cristo, para podermos ver o que jamais imaginamos. Amém? Paulo diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano para aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Esse texto que eu mencionei está em 1 Coríntios 2, verso 9. A minha oração é que o Espírito Santo esteja te dando uma clareza sobre a encarnação de Cristo, porque grandes e poderosas experiências com a presença e glória viva de Deus te esperam, a partir do momento em que você entende por que Cristo se encarnou. Que Ele o abençoe grandemente, em nome de Jesus. Até a próxima.